Boa tarde, começando o Ana Maria Hatz dessa sexta-feira, 3 de setembro. Já estamos em setembro, quase no 7 de setembro, o próximo feriado. Meu Deus do céu, passa correndo, voando. Mas eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, no último dia 30/8, ele apresentou a promoção de 8 juízes a desembargadores, 4 mulheres e 4 homens. Entre as mulheres está a nossa queridíssima juíza Andréa Pachá. Então, essa promoção, não deixa de ser uma promoção a desembargador, é uma luta constante da Andréa e um coroamento, um agradecimento, um reconhecimento da luta da Andréa por mais direitos e mais justiça. Acho que, através da Andréa, Petrópolis está muito bem representado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito feliz eu fico. Parabéns, Andréa Pachá. Você tem toda a nossa gratidão e o nosso aplauso. Bom, agora as notícias não estão boas, né? Depois de 17 meses de pandemia, olha só, 17 meses de pandemia, a Câmara de Vereadores finalmente aprovou um projeto determinando a obrigação das empresas de colocarem dispensers de álcool gel na entrada dos veículos, nos ônibus de cada uma das empresas. Parece brincadeira, né? 17 meses, 1 ano e tanto de 5 meses de pandemia, agora é que esse projeto obrigatório foi determinado pela nossa Câmara de Vereadores, né? Também outra coisa que eu queria dizer para vocês é que o posto do Alto da Serra de vistorias do Detran foi fechado, porque apareceu um caso de Covid lá, numa das pessoas atendidas, e num dos atendentes. Então, a Prefeitura confirmou nessa terça-feira ainda mais 3 casos da variante Delta aqui em Petrópolis. Já são 6 casos dessa nova variante na cidade, com um caso de morte. Um homem e 2 mulheres. O homem com 22 anos, morador do Alto da Serra. E as mulheres, uma com 73 anos, moradora da Posse, que tinha recebido as 2 doses da vacina, e a outra com 60 anos, moradora do Castelo São Manuel, que recebeu 1 dose da vacina. Então, gente, eu estou falando isso porque essa Covid ainda não acabou, infelizmente não acabou. Apesar de todos estarem achando que já está relaxada a situação e que as medidas de saúde, né, e de profissionalização no sentido de tentarem deter a proliferação desse vídeo não estão sendo mais tão assim radicais, mas o fato é que essa Delta está aí. O Rio de Janeiro é o estado epicentro dessa Delta no Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente aqui em Petrópolis e no estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Foi antecipada a abertura da Casa Santos Dumont do dia 6 para o dia 4, amanhã, sábado, né? Então, essa casa que ficou fechada por vários dias para uma manutenção, vai abrir toda renovada, né? E com uma novidade, que é aceitar os cartões de crédito e débito para pagamento dos ingressos, e também com um filme de curta-metragem na casa, no Centro Cultural 14 Bis, que é aquela casinha anexa à casa a Encantada, né?
Então, ali vai estar em exibição um curta-metragem com a vida do Santos Dumont. A cidade tem se queixado muito de que anda às escuras, vários bairros com luzes apagadas, e muito preocupante essa situação com o volume de assaltos que tem acontecido, né? Então, uma boa notícia também é que a nova firma que vai cuidar da iluminação pública começa agora, nesse mês de setembro, a tratar da iluminação das ruas e logradoras da cidade. Enquanto isso, gente, a gasolina supera os R$ 7 de custo em Petrópolis. Uma das gasolinas mais caras do Brasil, Petrópolis. Incrível isso, né? O setor de venda de bebidas foi a atividade que mais cresceu entre os MEI aqui na cidade, em 2021. Isso também é uma boa notícia, né? O ministro Alexandre de Moraes, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, parece que não está com a menor pressa de ver resolvida a situação política de Petrópolis com a resolução do caso Bom Tempo. Ele pediu vistas do processo no dia 3 de agosto e até agora essa matéria não voltou ao plenário e estamos sem nenhuma definição sobre essa matéria até o dia 9 próximo. Vamos ver o que depois do dia 9 se decide, se vai voltar ao plenário ou não, ou se ele ainda vai querer mais tempo para ficar estudando o assunto, né? O Ministério da Cidadania, fez uma estimativa de que 12 mil famílias em Petrópolis vivem em situação de extrema pobreza. E essa situação foi ainda agravada pela Covid-19. E uma pesquisa da Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que 55,2% dos brasileiros estão vivendo afetados pela insegurança alimentar. O que eles consideram segurança alimentar? É aquela pessoa ou aquela família que não tem pleno acesso permanente aos alimentos. Então, quer dizer que 55,2% dos brasileiros estão vivendo nessa insegurança de não ter pleno acesso aos alimentos. Aí eu me lembrei de mais uma coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês. Aquela rotatória da entrada do Carangola, até agora não foi mexida. A única coisa que foi colocada ali, uns cones, né, para demarcar o espaço e a derrubada de uma árvore, o mais tudo parado e tudo na mesma. Vamos ver até quando. Por hoje, gente, eram as notícias que eu queria dar a vocês e passando agora as nossas entrevistas dessa semana. Vamos começar a primeira entrevista desse programa de hoje falando com Álvaro Monteiro Dias, que é o diretor-presidente do Conselho Administrativo da Feirinha de Itaipava. Então, Álvaro, a palavra está com você. Nos explica aí como é que foi essa caminhada de 12 anos atrás desse benefício e como é que vocês estão se sentindo agora com esse novo projeto pela frente. Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos vocês, principalmente a nossa diretoria, em nome do Getão, que pediu que eu fizesse essa entrevista hoje contigo, o nosso associado, aos teus telespectadores e a todo o povo ouvinte. Tá? Isso é um caminho, Ana, muito longo, de 13 anos atrás que a gente vem lutando em cima disso. Já passamos por 3 governos, esse é o 4º, e a criança não tinha nascido. Infelizmente, no governo do Ingo Hub agora, quer dizer, 8 meses de governo, com 3 meses que ele botou a mão nesse assunto, foi resolvido. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é a série de convenções. Lá atrás, bem lá atrás,
quando nós assumimos a primeira diretoria, a intenção nossa era fazer uma feira nova. A nossa feira sempre foi caótica, sempre foi uma feira de muito movimento, mas sem dar assim, um conforto aos nossos clientes. Vocês estão com 390 estandes. 390 estandes, mais 20 e poucos agregados, que são assim, suco, pastel. E agora, inclusive, com nova direção no restaurante, está muito bem. Entendeu? Então, isso surgiu a ideia de se fazer uma feira nova. E toda vez que a gente ia mexer com a papelada, e ficava embargado com uma rua que passava dentro da feira e o projeto não andava. Não andava e não andou até agora, entendeu? E no terceiro governo, agora a gente mexendo novamente com toda a documentação, sempre eles nos doavam a rua. Nenhum governo botou objeção a nada, mas só que não fazia a coisa correta. A coisa correta, eu vou te explicar como é que aconteceu agora, por que saiu. Lá atrás, uns 4 anos atrás, além de fazer a obra, eu conversando com o Getúlio, ele trouxe uma ideia de se fazer um centro de convenção em cima da feira. Levamos esse ao conhecimento da época do prefeito, que era o Bernardo Rossi, e ele abraçou a ideia na mesma hora, entendeu? Mas para que esse centro de convenções pudesse seguir em frente, teria que se fazer um estudo de viabilidade. O que é viabilidade? Ver se o tamanho ou a quantidade de pessoas comportava no local. Então, contratamos uma empresa de BH, chamada Invexton, uma empresa muito competente, ela fez todo o estudo de viabilidade, e então foi concluído que ali nós estávamos próximos ao Rio de Janeiro, próximo à região serrana toda, próximo à região sul-fluminense, então acesso fácil, então tudo foi aprovado a nosso favor. Então, colocamos a planta para correr, embargado pela rua novamente. Inclusive, na época, até arrumamos pessoas para custear a obra. Centro de Convenções Nova América do Rio subiu com sua diretoria a Petrópolis para construir o centro de convenções por conta deles explorar, depois de uma combinação por certo tempo. Tá. Aí, passado nisso, no governo passado, o Bernardo nos entregou a rua. Só que quando nós fomos no cartório, não existia rua registrada em cartório. A rua existia no papel, mas não estava em cartório. O que o Igor Rames abriu seu gabinete espertamente, nos deu a oportunidade de nós registrar essa rua no cartório. Nós registramos a rua no cartório. Então, a rua passou a existir. Então, nós arrumamos um despachante muito inteligente, que eu conhecia todo o sistema do 11º ofício, que é um cartório dificílimo. Ele fez o documento dessa rua, registrou em cartório e nós demos a rua para a prefeitura. Há 3 meses atrás, o Igor Ramos abriu seu gabinete com seu secretário, tem que elogiar hoje 2 secretários, que correu muito atrás dele, que é o Sami, da Cultura, mais o Marcelo Soares, que é o de obra, abriram as portas para a gente. Fez esse documento em menos de 30 dias. E como havia já desafetado pelo governo passado, a rua já estava desafetada, só não estava documentada, já estava aprovado na Câmara que o governo podia doar isso para a gente. O Igor Ramos fez a escritura da rua com a lei, baseado na lei federal, que para ONGs, que para associações, os governos podem doar terreno, pode doar o que for para que traga renda para o município. Então, baseado em cima disso, ele nos deu a rua. Então, finalmente, poxa, no sábado passado, ele, com seu secretariado, com seu gabinete, foi à feirinha e nos doou a rua. Ô Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você me mandou uma foto até da Engeprat na construção de um centro de convenções. É aquilo que vai vigorar? É aquilo ali. Eu vou projetar. Pode. Aquilo ali já está melhorado. Aquilo ali já melhorou, já criou mais algumas coisas a mais que não tinha na época. Tudo isso já foi moldado na nova planta, mas a base da planta real é aquilo que está ali. Mas então deixa eu te fazer uma pergunta, quer dizer, a feirinha vai continuar como feirinha e como isso feirinha, vai ser feito no meio? Como é que é isso? Não. A feirinha vai ser embaixo. No meio, né? A rua passava no meio, o projeto não podia ser feito porque daí estava na rua. Só que agora, para fazer esse centro de convenção, a gente vai usar toda a extensão do terreno, toda. O terreno vai ser usado todo. Entendeu? Então, a feira vai ficar embaixo, o centro de convenções em cima.
com capacidade aproximadamente para 3.600 pessoas sentadas ou 10.000 em pé, um negócio assim, entendeu? E com salões para recepção, com área para estacionar caminhão, estacionar ônibus, um restaurante que pode almoçar ao mesmo tempo 400, 500 pessoas, um negócio incrível, é um troço grande, entendeu? É uma obra espetacular. E quem vai ganhar com tudo isso é os associados da feirinha, é os clientes e o povo petropolitano, que vai ter aonde fazer suas grandes festas. Com certeza, com o turismo petropolitano, a cidade, né, o poder aquisitivo da cidade vai melhorar muito, porque o que a gente precisa aqui é um centro de convenções que a gente não tem ainda, né? Não tem, não. Isso a prefeitura, por intermédio da sua Secretaria de Turismo, vem nos dando todo apoio em cima disso, desde o passado do Fiorini, quando, do outro secretário, que era o Marcelo Florencio, e agora, então, mais ainda. Nasceu a criança depois de 13 anos. Nasceu. E agora... liberadinho, limpinho, com escritura na mão. Oh, que beleza. E agora vamos partir para a construção. Agora sim. Os petropolitanos todos devem ficar atentos, ajudar, nem que não seja com bens materiais, né, com subsídios, mas ajudar com a força da mente para que isso saia o mais rápido possível, com a torcida, porque vai ser muito bom para a cidade, muito bom para todos nós. Ainda mais no polo que é. Nós estamos, desde abril, na nossa feirinha, uns 390 estandes alugados, o contrário dos outros polos que tem dezenas de lojas para alugar. Nós temos dezenas de clientes querendo alugar. Pois é, você vê, mesmo com a pandemia, vocês têm mesmo com a pandemia, muito mais procura do que oferta, né? Muito, muito. Olha, eu recebo todo dia 5, 6 telefonemas pedindo, por amor de Deus, arruma um box, todo dia. De fato, a feirinha de abril para cá, ela está num pico de venda espetacular. Muito bom. Bom, Álvaro, meus parabéns para você, para o Getão, tá? Que vocês continuem tendo esse sucesso absoluto, porque vocês merecem pela força, pela garra, pela corrida que vocês têm incansável atrás desse ponto aí, tá bom? Foi, Ana, uma insistência mesmo, porque se não fosse a insistência, a garra, nossa, não teria saído mesmo. Eu sei Sinceramente, disso. A gente já tinha desistido disso no meio do caminho, entendeu? Eu sei disso. Graças a Deus a gente insistiu e conseguimos. Eu sei disso, eu acompanhei bem e dou os parabéns a vocês pela força, pela tenacidade, pela persistência. Venceram, isso é que é importante. Aparece lá para a gente tomar um café, bater um papo contigo, seu programa é muito bom. Muito obrigada pelas explicações e eu estou na torcida com vocês, hein? Tá? Se Deus quiser. Muito obrigado, tá? Tchau. Um abraço, tá? Outro, tchau. Eu tive agora a grata satisfação de ter a notícia de que uma horta comunitária vai surgir na comunidade mais populosa de Petrópolis, que é o bairro da Glória. Né? Gente, são 1.457 casas, 4.890 moradores, mais ou menos 3,4 morador por habitação. Quer dizer, surgiu uma horta comunitária lá, é tudo que Petrópolis quer, precisa, um projeto de vanguarda dessa monta, para dar um exemplo de que é possível se fazer alguma coisa efetivamente e com a comunidade, para acabar com essa insegurança alimentar que já graça mais de 50% dos brasileiros, né? Então, Eduardo, é um prazer ter você aqui hoje, Cazé também. Eu queria que vocês dissessem qual é o que fala primeiro aí, para nos dizer como é que nasceu essa ideia e como é que da ideia ela se transformou num projeto que vai se transformar numa realidade, com certeza. Ana Maria, iniciar agradecendo a oportunidade e a honra de participar de um programa liderado por você. Nós acompanhamos há muitos anos o seu percurso político, comunitário, de comunicação, enfim, é uma honra poder estar participando aqui desse programa. Então, o Correias Sustentável nasceu
no seio de amigos e de moradores de Correias, tentando fazer com que a sociedade civil tivesse um protagonismo na região e passasse a atuar junto às associações de moradores de Correias. Então, nós começamos a procurar os presidentes das associações para estabelecer um link entre moradores e amigos e os anseios dessas comunidades representadas pelos seus presidentes. E uma delas foi a Glória. Começamos o diálogo com o presidente anterior e se apaixonou pela ideia de nós criarmos lá um centro que conjugasse a horta e uma cozinha industrial, que tivesse também essa função didática de ensinar à comunidade como preparar alimentos e até, quer dizer, poder imaginar, criar uma cadeia de negócios, né, que gerasse renda para a população, né, através do preparo de compotas, de doces, etc., fruto daquilo que se pudesse preparar na horta. E, muito bem, então o Marcos já assumiu agora a associação e também ficou bastante entusiasmado com a possibilidade, e nós começamos a criar esse grupo. Tivemos o prazer de contar com o Cazé, que vem estudando esse assunto há muito tempo. Estamos aí com alguns apoios importantes para viabilizar esse projeto. Você já tem o terreno? Sim, já temos a área. O Cazé, melhor do que eu, pode, daqui para frente, colocar aí em que pé estão as coisas, né? Passo a bola para você, Cazé. Então, fala agora o Cazé. Sim, assim como o Eduardo, gostaria de agradecer o convite e cumprimentá-los aqui mais uma vez. Boa tarde. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, desde, eu acho que do final do ano passado, ou do início desse ano, não sei muito bem quando, né, o Eduardo me comunicou dessa horta e tudo mais, e antes estava meio parado, e agora, no mês de agosto, ou final de julho, nós tivemos as primeiras reuniões, e já tivemos 2 encontros lá na quadra do bairro da Glória. Ainda não tem nada praticamente no lugar, no seu espaço, que é uma área junto à quadra, onde está totalmente dominado por capim alto, parece até uma capineira, e tem alguma coisa também de lixo despejado ali naquele pedaço de terra. E essa capineira, vamos dizer assim, está junto a um local de nascente, que seria uma reserva de manancial ali, de água que nasce ali. Alguns moradores têm até poços próximos, e dali para cima começa uma mata. Então, uma área também de interesse de preservação. Então, na semana passada, tivemos 2 encontros com integrantes da prefeitura, que estiveram lá, e na sexta eu voltei também, porque tinha sido convidado o secretário de Meio Ambiente, por se tratar de uma área próxima a uma nascente. Então, nesses contatos, a gente já articulou uma limpeza para cortar esse capim. A princípio, a ideia é que o João Carlos, que é o biólogo, que chegou também para poder agregar muito, porque ele tem experiência com plantas alimentícias não convencionais. Vou dar uma paradinha aqui para receber o Marco. Então, Marco, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, por você se dispor a conversar com a gente sobre esse grande empreendimento que vai ser essa horta comunitária.
o Cazé estava explicando exatamente o projeto, como é que está sendo desenvolvido. Então, se você quiser esperar, deixa ele acabar de falar e depois você fala, tá bom assim? Tudo bem. Então pronto, vamos ouvir o Cazé. Aí eu estava falando aqui da reunião que nós tivemos lá na Casa de Correia, junto com o Eduardo, no Movimento Correia Sustentável, que a gente articulou as reuniões lá no local, que daí então a gente combinou de fazer a limpeza ali daquele capim, principalmente a partir daqui a 2 semanas, se eu não me engano, dia 14, 15, depois o Marco confirma a data, que a gente faria com colaboração da Prefeitura, a limpeza da área, eles devem vir com algum tipo de máquina que possa trabalhar ali, no mínimo aí algumas roçadeiras costais, e nós vamos estar chegando também com as ferramentas para poder fazer. O trabalho ele é mais manual mesmo, devido ao acesso ao local, Ana. Não teria como entrar com um trator para fazer a limpeza na área, que adiantaria bem o trabalho. Então, a gente vai estar pensando em trabalhar no espírito de mutirão, convocar aí os atores que estão participando aí junto com o Movimento Correia Sustentável e mais os moradores lá da Glória que estão dispostos a trabalhar para a gente poder organizar essa área. Tem que lembrar aqui também que o Eduardo acho que esqueceu, que além do SESC, das outras associações fora da Glória, a gente agora está tendo a colaboração do pessoal do Fórum Itaboraí, sim. É o pessoal lá da Fiocruz, do Palácio Itaboraí, em Petrópolis, aí acho que é Valparaíso, se eu não me engano. Que vão... já doaram, inclusive, uma quantidade de composto orgânico para a gente usar como adubo. Então, a princípio, a gente faria uma limpeza do local. Estamos correndo atrás de frutíferos para plantar algumas árvores de fruta, principalmente na beirada da horta, entre a horta e a mata, para não ter um impacto tão grande assim sobre a área de mata, e já começar com alguns plantios de verão, e voltando ao João que eu estava falando, em plantas alimentícias não convencionais, são chamadas punk. Existem muitas plantas que a gente não sabe que são comestíveis, que podem ser usadas na alimentação normalmente. E a ideia ali, então, seria a gente ter a horta comunitária, trazer a comunidade junto, né, Marco, para poder também aprender a lidar, trocar informações, trocar sementes, servir como um centro, para que as pessoas também possam ter nas suas casas, né? Porque aí sim a gente estaria dando aquele passo, né, que seria o pulo do gato. Então, fazer a própria pessoa já ter ali um tempero, uma coisa que ela gosta de comer na sua própria casa, e trabalhar como colaborador e também como parceiro aí para troca de sementes, troca de experiências junto com o pessoal da horta. Não é isso, Marco? Esse projeto, né, a comunidade já está esperando há muito tempo, né? Igual eu estava falando com o Eduardo, que no começo, quando estava a outra associação, eu já estava correndo atrás com a Leila da Fiocruz, que ela ficou também de ajudar a gente nessa horta comunitária aqui, e agradecer aí o Eduardo, o Zé aí por estar me ajudando nesse empenho, né, dessa horta comunitária que muito tempo o pessoal da Glória está esperando, né? É uma área que tem uma área ambiental que tem aqui, tem uma nascente muito boa, né, que está abandonada, cheia de mato. Igual, para entrar a máquina ali dentro para poder limpar, não tem como. A gente vai fazer um trabalho braçal mesmo, e para a gente tentar limpar ela e também usar a própria água para a gente poder fazer regar a horta que vai ter, né? Você tem mais ou menos uma noção de quantos metros vocês têm disponível para fazer isso? Eu creio que o metro, eu acho que de comprimento deve ter quase uns 10 metros de comprimento. E a largura quase a mesma coisa. É um espaço bom. Você sabe, Ana Maria, ali o Marco depois vai poder colocar melhor, já tem um galpão, né, Marco? Tem uma construção já pronta, e é lá que nós estamos pretendendo fazer uma pequena reforma e instalar essa cozinha
comunitária ou industrial que possa servir para dar aulas para a comunidade no preparo desses alimentos, né? E outro tipo de conhecimento que a gente possa transferir na região. Não é isso, Marco? Você tem lá essa construção já mais ou menos pronta, não é mesmo? Que a gente estava com esse projeto, né, de fazer uma cozinha para abrandir a horta. Quando precisar de fazer algum trabalho, né, a gente ter um espaço para poder usar. Infelizmente, eu tenho que acabar, porque já tem outro pessoal entrando para gravar outra entrevista. E esse Zoom fica tocando aqui no meu ouvido. Mas eu agradeço muito. Só para concluir, talvez você possa nos visitar um pouco mais adiante para ter uma evolução do projeto, né? Nós estamos no início dele. Eu ficaria encantada de poder fazer isso. Muito obrigada pelo convite. Eu vou com o maior prazer. O maior prazer. Muito bom. Porque eu sempre desejei muito que isso desse certo, principalmente lá na Glória. Eu estou muito satisfeita disso estar acontecendo. E vou acompanhar vocês de perto, pode ter certeza, dando os parabéns desde já pela iniciativa e torcendo para tudo dar certo. Obrigado, senhora. Muito obrigada para vocês, sucesso absoluto, tá? Falou. Valeu. Tchau. Então, vamos conversar agora, gente, com duas pessoas importantíssimas para nos contar toda essa novela que está acontecendo no Hospital Clínico de Correias. Eu estou falando novela porque desde o fim do ano passado os boatos vêm acontecendo, o que está acontecendo lá, desvio de dinheiro, gente que é da diretoria que sai, que está respondendo processo, recursos desviados para outras entidades. No dia 30 agora, terça-feira passada, saiu na imprensa que os funcionários iam fazer greve porque estavam se receber os salários de julho e de agosto, e depois saiu um desmentido de que eles talvez recebessem no fim do dia. Eu quero que vocês me contem, vocês dois, o que está acontecendo no Hospital Clínico de Correias. É uma pena a gente ouvir todos esses boatos sem saber a verdade dos fatos. Quem fala primeiro? Prazer estar com você aqui, podendo, de uma maneira bastante clara, sem juridiquês, sem nenhum tipo de subterfúgio, contar um pouquinho da história do hospital e como chegamos a esse ponto que estamos. O hospital é um hospital que é sabido por você melhor do que ninguém, que há décadas presta um serviço honrado, um serviço mais do que direito, um serviço extremamente humano aos munícipes de Petrópolis por intermédio do Sistema Único de Saúde. E o Dr. Marco Paulo, que vem à frente do hospital já há algum tempo, há alguns anos atrás, algo próximo de uns 10 anos atrás, desfalcado de uma pessoa na administração, propriamente dito, trouxe para ser seu sócio na época, com 10% de participação na sociedade, o seu contador, e lhe deu, foi dado, né, os 10% de participação de cotas naquela empresa. E começaram a mudar a cara do hospital. Um hospital que era meramente um sanatório de Correias, como todo mundo conhecia no passado, que prestava os seus serviços quase que limitadamente aos pacientes clínicos e crônicos para o município. Ele passou a investir num hospital mais completo, com a parte de imagem mais completa, vislumbrando ter no futuro um centro cirúrgico. Montou-se uma unidade de terapia intensiva e um tempo depois ampliou-se essa unidade de terapia intensiva com o advento também do centro cirúrgico em paralelo, e vinha tudo caminhando, aparentemente tudo muito bem nessa sociedade. Depois o Dr. Marco aumentou a participação em mais 40%,
E eles ficaram sócios em igualdade de condições. E o que aconteceu foi que, pouco antes da pandemia, eu não estava lá, resolveram investir em campar a antiga Casa da Providência. Isso foi noticiado em todos os meios o Grupo HCC. O Grupo HCC era o que era falado. E num dado momento, para surpresa do Dr. Marco, ele verificou que o Dr. Marco estava fora do contexto social daquele hospital que se criou lá. Só que, enquanto ele não descobriu, vários recursos do hospital foram repassados, do Hospital Clínico de Correios, foram repassados para aquele prédio, que ainda não tinha um hospital lá, né, para aquele prédio em que estava se fazendo obras e uma série de outros investimentos. Empréstimos foram contraídos pelo hospital, e quando foi desfraudada essa situação da ausência do Dr. Marco com participação naquele novo hospital, a coisa meio que tomou um rumo de uma desavença social, e essa desavença social só pôde terminar em juízo. E ela foi a juízo, e, como todos sabem, tudo que aconteceu de denúncia feita, notícia crimes em delegacia, e acabou-se que, como todos já sabem também, ou tiveram algumas buscas e apreensões na casa de algumas pessoas envolvidas, onde verificou-se alguns documentos e coisas que davam indício de que havia uma locupletação financeira por parte daquele sócio contra o Dr. Marco. E ao final decorrer desses levantamentos, documentos, porque não tem nem como se discutir a questão de se podia ou não podia, valores que eram valores do Hospital Clínico de Correios foram transferidos por meio de transferência eletrônica para a instituição que lá se encontrava, que lá se encontra na realidade, né? Sem a anuência do Dr. Marco. Ou seja, criminalmente, que não é minha área, falando, apropriação de indébito. Apropriação de indébito é quando aquele que tem algum tipo de poder ou garantia ou confiança daquela outra pessoa se utiliza disso para se locupletar frente ao outro. O leigo chama de furto, chama de roubo, mas quando a gente trata em ambiente social, é apropriação. Então, o que acontece? Tivemos isso, tivemos a questão de alimentos que foram desfalcados. A gente está falando de... a gente não pode falar do HCC no que diz respeito a verbas públicas, porque, como foi noticiado há tempos atrás, porque a gente está tratando de um problema meramente em âmbito privado, onde um sócio desfalcou os cofres da instituição da qual ele era sócio em prol de uma instituição que ele nem faz parte de maneira frontal, né? Não faz de frente parte daquela sociedade. É o filho dele, que era acadêmico de medicina na época, agora já formado, e a esposa de um diretor do hospital, do hospital que era do nosso hospital e agora é do hospital dele, que eram sócios. Então, a gente tem, de uma maneira bem clara, o desfalque dos cofres do HCC em prol de terceiros. Se fosse um investimento do grupo, seria um risco do investimento o cara ficar desfalcado do dinheiro, né? Mas como não é um investimento do grupo, era um investimento pessoal ou do grupo de poucos, excluindo apenas o Dr. Marco Paulo, isso faz falta para o hospital, vem fazendo falta para o hospital essas verbas, e para contemporizar essa história toda, temos um período pandêmico, onde o hospital, todos os hospitais do município, para não falar o Hospital Clínico de Correios, são de extrema necessidade para a manutenção das vidas dos munícipes de Petrópolis nessa pandemia,
que acaba trazendo uma falta de capacidade, trouxe, né, uma falta de capacidade do hospital em conseguir se dar de maneira plena por conta dos desfalques financeiros que acabaram sendo gerados por esse sócio, que hoje não se encontra mais na sociedade do Hospital Clínico de Correios. De maneira clara, vem se colocando como um concorrente aguerrido do Hospital Clínico de Correios. Então, como é que ficou a situação da antiga Casa da Providência? Ela continua fazendo parte do Hospital Clínico de Correios ou foi separado do grupo? Inclusive o imóvel, o móvel, o empreendimento a Casa de Saúde Nossa Senhora da Aparecida, né, se não me engano? Porque são muitos nomes e muitas empresas, né, envolvidas, né, vamos chamar nesse balaio de gato. Isso. O que acontece? Até o maio do ano passado, a Casa de Saúde de Santa Mônica, ela tinha sido arrendada pelo pessoal do HCC. E em maio do ano passado, de uma maneira totalmente estranha, mas depois a gente vem entender o porquê, o proprietário ou o diretor veio a público trazendo um documento ao hospital dizendo que não mais tinha interesse em que o hospital mantivesse aquele contrato de arrendamento da Casa de Saúde de Santa Mônica. E num funcionamento quase que sincrônico, ele fecha um outro contrato de arrendamento com o Hospital Nossa Senhora Aparecida. O Hospital Nossa Senhora Aparecida, para a gente materializar, é a antiga Casa da Providência. Que é onde os recursos do Hospital Clínico de Correios acabaram sendo investidos de uma maneira pouco republicana, vamos dizer assim, uma maneira pouco clara. Pelo menos foi a maneira com que foi feita, se vendeu... Correta, né? De uma maneira correta, né? Vamos usar um termo, não é, que é óbvio. Se eu tenho um sócio, e esse sócio diz, vamos investir onde nós teríamos a participação Y, e mais adiante você descobre que você não tem participação nenhuma, não é nem a Y nem a X, é a participação nenhuma, significa que eu me locupletei dos nossos recursos, nossos Hospital Clínico de Correios, para criar um ambiente empresarial do qual você está expatriado, você está excluído. Então, o que é isso, basta entrar no Código Penal e verificar. Quer dizer, Mário, que eu vou te chamar de Mário, Juscelino, também me permitam essa intimidade, até pela minha idade e a de vocês. Uhum. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tenho visto muito, nesse negócio de rede social hoje em dia, muita coisa é mentira, é fake, muita coisa é verdade, né? Então, aproveitando desse fato todo altamente constrangedor que aconteceu aí na sociedade dos dois, os boatos sobre o que está se passando agora no Hospital Clínico de Correios são inúmeros. Alguns a gente pode constatar veracidade, outros não. Então, eu queria que o Juscelino agora falasse um pouquinho sobre isso. O que realmente pesa hoje em dia em relação a salários funcionais, em relação a insumos, à alimentação, ao tratamento com os pacientes, o que está acontecendo de verdade? Qual é a penalidade injusta que o Hospital Clínico de Correios ainda está sofrendo em consequência dessa falcatrua existente aí entre os sócios? Vamos falar assim. Bom, eu estou chegando no HCC agora há pouco tempo, com 1 mês e meio aproximadamente, e assim, tenho visto muitas coisas lá, né? O hospital, ele se direcionou para ser um hospital e trabalhasse com o SUS, disponibilizasse boa parte, 90% da sua receita dependente do SUS. Hoje a gente tem uma deficiência, a gente entende que
E aí as condições do município e do SUS hoje em dia são pouco repasse. Então, a gente tem hoje um problema justamente com o faturamento hoje do hospital. Então, a gente tem uma receita muito baixa que a gente recebe pelo SUS. Então, a gente tem muita dificuldade em receber, às vezes, em dia, o repasse é muito baixo, a gente sabe que o SUS tem uma limitação, uma tabela muito desatualizada, desde 98, então isso faz com que a gente tenha muito atraso, a gente não consegue receber em dia. Então, se a gente tem vamos supor, uma folha de pagamento mensal de X, e se eu consigo obter para o hospital de faturamento 1/3 de X, eu não consigo pagar esse X todo. Então, hoje eu tenho essa deficiência. Então, assim, não é mentira que a gente está com alguns salários atrasados. A gente está lutando para trabalhar, a gente não deixa de pagar ninguém, estamos trabalhando para isso. Em relação ao insumo hospital, agora conseguiu melhorar ainda o laboratório, a gente está com outro laboratório novo agora, implementado agora, está começando com a gente agora esse mês. A gente tem boa relação entre o município, boa relação entre o hospital e o município, no qual a gente consegue receber os pacientes, ainda assim, com toda a dificuldade que a gente estava tendo, a gente ainda interna paciente. A gente tem alguns problemas que a gente está conseguindo, aos poucos, resolver. Mas, infelizmente, é que a gente depende, hoje, 99% da nossa receita é SUS. E a gente está trabalhando para que isso melhore, tentando buscar parceria com a prefeitura, para a gente ver se consegue melhorar isso, para a gente reerguer o hospital. Então, basicamente isso, a gente precisa melhorar o hospital e ter a parceria da prefeitura, a parceria do SUS, do Estado, a gente precisa melhorar muita coisa no hospital. Mas tenho certeza que agora com a administração nova, que eu estou recém-chegado, né, então, na administração nova agora com o pessoal mudando lá o setor administrativo do hospital, eu tenho certeza que a gente vai conseguir reerguer o hospital para ter prestar o melhor serviço para a comunidade. A gente sabe a importância do hospital. Muito tem se dito que o hospital não dá importância para quem trabalha lá, o hospital não dá importância para quem está lá dentro, mas, sinceramente, o hospital hoje só está funcionando por causa de quem está trabalhando lá, por causa dos pacientes que lá estão. Porque lucro mesmo a gente não tem lucro nenhum lá naquele hospital. Então, ontem saiu uma nota de que os médicos que vão trabalhar lá ganham calote, e de que o hospital não paga, de que o hospital não tem respeito, né, e não pensa em quem está trabalhando lá, e não pensa em quem está internado lá. Se fosse assim, hoje o hospital, a gente fecharia o hospital, se fosse pensar nisso. Fechava o hospital, liberava os pacientes que lá estão, então entregava a chave para quem fosse tocar o hospital, porque lucro a gente não tem. A gente, para você ter uma ideia, a gente às vezes tira dinheiro do nosso bolso para poder ajudar as coisas no hospital, poder arrumar as coisas no hospital. Então, assim, dizer que o hospital não pensa em quem está lá dentro trabalhando e quem está lá dentro internado, isso é mentira. E a gente está trabalhando para melhorar tudo isso. E a gente, todo a receita que o hospital tem, infelizmente hoje é dependente do SUS. Mas a gente está trabalhando e organizando a casa para melhorar isso, para a gente não ter mais esse problema. Então, gente, o que eu estou sentindo é que as consequências daquela confusão, vamos dizer assim, administrativa que aconteceu entre os sócios, ainda hoje pesa muito fortemente sobre os recursos do hospital, né? E aí administrativamente sobre o hospital. E, além disso, pesa também ainda as dificuldades do SUS em relação a repasses, né, dos atendimentos, que hoje o hospital trabalha muito, quase que 90% com o SUS, não é isso? Quase que nessa base, mais ou menos. Mais de 90%. Então, esses recursos são, assim, fundamentais para a subsistência do hospital, né? E quando há dificuldade nesses repasses, a dificuldade no atendimento financeiro das carências do hospital ainda aumentam mais. Mas o que nós estamos vendo agora é que existe
uma necessidade e uma possibilidade, com essa nova diretoria, dessas duas crises serem vencidas. A crise dos repasses nacionais, do SUS ao hospital, até o repasse da própria prefeitura também, e a situação administrativa, jurídico-administrativa, que está sendo resolvida, né? Aos poucos está entrando nos eixos. Então, eu acho que vocês, com a anuência dos funcionários, que eu tenho certeza que, apesar de todas as dificuldades, tem assim, uma amizade pelo hospital e tem amor ao hospital e tem vontade de continuar, eu acho que vocês vão sair da crise para o bem até da cidade de Petrópolis, né? Que aquele hospital, além do papel histórico que ele tem, né, do sanatório de Correios, que hoje virou Hospital Clínico de Correios, hoje é fundamental para a vida da saúde da cidade. Então, eu desejo que vocês resolvam todas essas pendências, essas dificuldades, e que o hospital venha trabalhar com força total daqui para frente. Coloco o programa à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer desmentido, qualquer esclarecimento que vocês queiram fazer, porque eu acho que o que está dificultando muito também são esse cruzamento de maledicências que não ajudam em nada e que só atrapalham cada vez mais, né? Então, eu queria que vocês se despedissem rapidamente, porque nosso tempo já esgotou, tá bom? Então, mas muito obrigada pela participação. Só uma ressalva. Hoje, a gente temos funcionários lá dentro, e todos os funcionários, na verdade, a gente tem muito que agradecer a eles, porque é um corpo que está lá dentro, trabalha para o hospital, a gente vê assim, cada um, desde o médico lá em cima, até o rapaz de serviço da manutenção, o rapaz a pessoa que mexe com a jardinagem do hospital, para manter o hospital limpinho e organizado. A gente entende a importância de cada um. Então, aqui hoje, eu queria agradecer muito a força que todos eles estão dando para a gente, a cooperação que todos eles estão dando com a gente, que são pessoas guerreiras, que estão vendo a necessidade que o hospital está passando, e são pessoas que são guerreiros e estão com a gente assim, na luta para a gente conseguir remar direitinho esse barco para a gente sair dessa tormenta que a gente está passando. Exatamente. Eu queria agradecer a você, Ana, e deixar no mesmo sentido do Juscelino. Muito obrigado aos nossos colaboradores, todos eles, são mais de 200 colaboradores. Muito obrigado aos nossos pacientes, a família dos nossos pacientes, eles estão cientes de tudo que nós fazemos. Temos dificuldades, mas o tratamento é humano, o tratamento é dentro de toda a possibilidade que o hospital pode dedicar a todos os pacientes e funcionários. Fazemos de absolutamente tudo para dar o de melhor para os nossos pacientes e para os nossos funcionários. Muito obrigada. Novos tempos para o HCC, com todos eles e conosco também, né? Porque eu acho que o HCC representa muito para Petrópolis, para a história de Petrópolis. A gente não pode virar essa página assim, não. A gente tem que ajudar a reerguer o hospital e lutar por ele, todos nós, tá? Estamos aí, gente, à disposição de vocês, tá bom? Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Tchau. Terminando o programa, queria ler para vocês alguns pensamentos sobre os amigos, que eu achei muito bonito. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os nossos erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo,
como flor ou como passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Gente, precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que precisamos de muita experiência para compreendermos isso. Até lá.